O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que era uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje é dia de Santo Atanásio, doutor da Igreja, um dos santos mais importantes, porque ele combateu uma heresia terrível, talvez a pior de todas as heresias, o arianismo. Padre, o que é o arianismo? Arianismo porque o seu doutrinador chamava-se Ário, e Ário era um bispo herege, porque ele negava que Jesus Cristo, nosso Senhor, tinha natureza divina, só isso, mais nada, né? Negava muita coisa não, negava que Jesus era Deus encarnado. É o que acontece hoje em todas essas seitas que nós vemos nos dias de hoje, né? Testemunhas de Jeová, mormons, né? Os kardecistas negam a divindade de Jesus Cristo. E a primeira carta de São João diz que aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho do Pai, esse também está negando o Pai. E aquele que nega a encarnação do Verbo, ou seja, que a divindade se uniu à natureza humana, que o Verbo se fez carne, aquele que nega que Deus se encarnou, São João diz com todos os R's e S's, este é do anticristo. É uma mentalidade diabólica. Quem quer negar que Jesus Cristo é Deus, que Deus tem carne, que Deus tem ossos, que Deus é gente, que Deus tem rosto humano, que Deus falou com uma palavra humana,
que Deus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fundou uma igreja, deixou 7 sacramentos. Quem nega isso? De São João? Não, Padre Braulio não, São João, a Bíblia, ou seja, o Espírito Santo. Esse é do anticristo. Assim reconhecemos quem procede com o Espírito de Deus, e assim conhecemos quem procede com o Espírito do anticristo, porque o anticristo é aquele que nega, que rejeita Jesus Cristo. E Santo Atanásio, ele combateu de tal forma o arianismo, essa heresia terrível, que se alastrou por todos os lados, que ele foi tido como cismático. Ele que era o grande defensor da igreja, ele que era o grande defensor de nosso Senhor Jesus Cristo, da ortodoxia, a verdadeira fé, a verdadeira glória de Deus, a reta doutrina. Ele foi tido como cismático, aquele que mais defendeu, aquele que mais ficou com a doutrina dos apóstolos, aquele que mais estava com a fé da igreja. Ele foi rejeitado por todos, e parecia que aquele arianismo tomava conta de dioceses e mais dioceses. Quem quiser se aprofundar nisso, tem vários cursos de história da igreja, belíssimos livros que falam sobre esse assunto assim, com riqueza de detalhes. Mas lá pelas tantas, aqueles que combatiam o erro, aqueles que combatiam as heresias, eles eram tidos como os que não queriam se submeter ao bispo e ao papa, e eles foram chamados de cismáticos, daqueles que não tinham comunhão com todas as pessoas, a ponto de Santo Atanásio dizer assim: eles têm os templos, nós temos a fé dos apóstolos. Então, meus queridos, a vida da igreja, a história da igreja, a vida dos cristãos, ela é marcada por grandes combates. No século XIX, 20 e 21, ou seja, mais perto de nós, no século XIX nós temos esse liberalismo. No século XX, combatido por São Pio X, o modernismo. E agora, no final, na metade do século XX, para o começo do século XXI, nós temos essa falsa teologia que não liberta ninguém, só aprisiona o homem cada vez mais. Nós vivemos isso. Nós vivemos como no tempo de Santo Atanásio. Em Akita, Nossa Senhora disse o que Santo Atanásio viveu no século III, século IV. Naquela época estava bispos contra bispos, padres contra padres, diáconos contra diáconos, grupo de leigos contra grupo de leigos, porque veio uma grande confusão na fé. Em Akita, Nossa Senhora disse a mesma coisa: chegará um tempo que cardeais estarão contra cardeais, bispos contra bispos. Dizia ontem, digo hoje, na missa do Sagrado Coração de Jesus: rezemos pela Santa Igreja. Mas aconteça o que acontecer, sempre haverá um pequeno resto fiel. É aqui que nós devemos morar, no Sagrado Coração de Jesus, crer e viver aquilo que sempre criam e viveram os apóstolos. João capítulo 6, versículo 63: as minhas palavras são espírito e vida. Se a gente crê corretamente, ortodoxia, nós vamos viver corretamente, ortopraxis. Então, para que a gente tenha uma reta conduta, a gente precisa ter uma reta doutrina, uma reta fé. E foi isso que Santo Atanásio combateu. Combateu a ponto de ser rechaçado por todos. Mas esse homem tinha uma envergadura da fé, ele tinha uma postura, uma força interior que vinha do Espírito Santo, e ele era irredutível. E chegou um momento que até o Papa ficou meio assim, balanceado com Santo Atanásio, achando que ele estava errado. Mas com todo respeito, mas toda a autoridade de Deus, e ele começou a defender isso como diácono. Depois o Senhor levou ele a ser sacerdote
e trabalhou na unidade da igreja, foi irredutível, escreveu belíssimas obras, escreveu a vida de Santo Antão, muito bonita, quem quiser ver. E nessa disputa sobre a verdadeira fé, se Jesus Cristo realmente é Deus, ou se ele é somente homem, mas ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como está no credo niceno-constantinopolitano, a igreja teve o auxílio desse santo de sétima morada, Santo Antão, que saiu do seu eremitério para dizer: ora, por que discutis? Jesus Cristo é Deus, Senhor dos senhores, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nossa, padre, mas isso gerou confusão, isso é tão óbvio para nós nos nossos dias? Pergunta: será que isso é óbvio mesmo nos nossos dias? Será que isso é óbvio? Nossa Senhora dizia ontem que nesse tempo de confusão vai ficar somente um pequeno resto fiel. Que você fique com esse pequeno resto fiel, que jamais desviará do credo, da ortodoxia, da ortopraxis, da verdadeira fé, da verdadeira moral, da verdadeira conduta, da comunhão com a tradição, com a Sagrada Escritura, com o magistério perene. E o que passar disso e a gente não entender, não cabe a nós, mas à onipotência divina. Se fugir do nosso alcance, se fugir da nossa compreensão, se a confusão, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, se a barquinha de Pedro quiser virar, pode ter certeza que Jesus está no controle de tudo, e Ele dirá: cala-te, cala-te, basta, e virá uma grande calmaria, virá uma grande normalidade. Mas agora é tempo de fé, é tempo de crer na providência de Deus, que não deixa faltar nada. Nossa, padre, eu estou tão preocupado, veja como que as coisas estão caras, né? Tudo está muito caro, veja o preço da carne, veja o preço do arroz, do feijão, veja como que está a gasolina, como que está tudo parece que sobe, e o salário, como é que vai fazer? Ontem foi dia de São José Operário. Nós vamos fazer como São José fez a parte dele, o restante nós confiamos na providência divina, confiemos em Deus. E também nas questões mundiais e eclesiais, mesma coisa, vamos fazer a nossa parte e vamos acreditar, confiar na intervenção e na providência de Deus. Rezemos pelo conclave e rezemos redobrado, porque o Espírito Santo ele age sim, mas ele precisa de matéria humana, né? Não é assim? A graça pressupõe a natureza. Então vamos rezar, oferecer sacrifícios, pedir a Deus misericórdia, porque a situação geopolítica, que envolve também a igreja, porque a igreja é luz deste mundo, ela está muito clara para nós, né? Aquela imagem lá do presidente Trump e do presidente Zelensky conversando diante da porta da morte, lá no Vaticano, dentro da Basílica de São Pedro, tem uma tal de porta da morte, que é uma porta preta, da onde saíam os papas antigamente, e eles estavam conversando diante daquela porta, e rodeando eles estava ali o Macron, presidente da França, e eles estavam conversando sobre outro presidente, Putin, da Rússia. Deixa eu fazer uma leitura com vocês aqui rapidinho, para vocês entenderem essa cena. Trump conversando com Zelensky a respeito de Putin, Macron rodeando. Olha o símbolo, deixa eu explicar o que eu entendi disso daí. O Trump não é católico, é pluriprotestante americano, pluriprotestante americano, anglo-americano. Zelensky se diz judeu, Macron ateu, Putin ortodoxo cismático. Percebeu? Sim ou não? E eles estavam dentro da igreja de São Pedro. Percebam que a derrocada do Ocidente não tem nada a ver com o catolicismo. Esta guerra entre Ucrânia
e Rússia não tem nada a ver com o catolicismo. Essa disputa econômica, essa guerra econômica, não tem nada a ver com países católicos, porque os países mais católicos da Europa são os países mais pobres. Portugal, Espanha, Hungria, Polônia, mais ou menos. O que é católico nesse mundo? Filipinas, país pobre. A África são países pobres. A América Latina, então, nem se diz. Essa briga de cachorro grande, olha lá, Macron representa a Revolução Francesa, o ateísmo da Revolução Francesa. O Trump representa a Revolução Protestante, Martinho Lutero. O Zelensky representa os judeus que não creem que Jesus Cristo é Deus, que é o Messias, não creem. E o Putin representa esse cisma do Oriente, 1054, que foi infiltrado pela Revolução Comunista, a Revolução Bolchevista. Percebe? E eles estavam dentro da igreja de São Pedro, dentro da igreja, no Vaticano. E a igreja ali, e o mundo assistindo tudo isso. Então, gente, vocês percebam que o triunfo do coração imaculado de Maria fala da conversão da Rússia. A Rússia, que deixa de ser ortodoxa, cismática, se torna católica. O triunfo do coração imaculado de Maria fala também de uma conversão dos protestantes, que deixam de ser hereges e voltam à comunhão. E as profecias dos grandes santos, a Ana Maria Taide, São João Bosco e tantos outros santos, o próprio Padre Pio, fala de uma conversão tão forte da França e da Inglaterra, que voltam a ser católicos. Percebam que a situação econômica, geopolítica, bélica, esta guerra que preocupa a todos, não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com quem comunga, não tem nada a ver com o coitado dos católicos. E a igreja, como representante de Jesus Cristo, ela precisa mostrar isso para o mundo. Venham ser católicos, convertam, venham fazer parte da plena comunhão, na fé dos apóstolos. Esse é o papel da igreja, é para isso que ela existe. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus nesta missa, comunguemos em reparação às dores do coração de Jesus, as indiferenças, provocadas também por católicos indiferentes, ingratos, que estão no seio da igreja, mas não estão nem aí para Deus. Quantos católicos de IBGE, No Brasil, na década de 50, parece que 90 e poucos % eram católicos. Parece que agora em 2025, parece que é menos que 50%. O que aconteceu, Em 70 anos o Brasil perdeu mais de 50% de católicos. Aonde foi parar esses católicos? E os católicos que restaram, esses 50% vão à missa no final de semana, no domingo? Esses 50% confessam para receber Jesus na Eucaristia? Reza o seu terço? Esses 50% conhecem os 10 mandamentos? Vivem os sacramentos? São casados na igreja? Batizam seus filhos? Padre Jonas dizia, e com ele tantos, o Brasil é um país de batizados não evangelizados. Graças a Deus uma canção nova, graças a Deus o Frei Gilson, graças a Deus o Instituto Hesed, graças a Deus o Padre Paulo Ricardo, graças a Deus tantos padres evangelizando pelos meios de comunicação social, graças a Deus tantas editoras católicas, porque o problema está na fé, porque se tiver uma reta fé, vai ter uma reta moral, uma reta conduta. Se não tiver fé, não tem vida correta, não tem vida que agrada a Deus. É tão simples, mas que na prática se torna tão complexo. E nesses tempos, a divisão também no interior do catolicismo é muito grande. Mostra que chegamos numa grande prova. Meu Deus, que prova é essa? É muito grande, e ela vem de todos os lados.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Mas não vencidos. Quem não será vencido, derrotado por todas essas heresias, Padre, por toda essa confusão revolucionária? Quem não será vencido por isso? Quem se encerrar no Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Feliz de você que guarda as primeiras sextas-feiras de todo mês. Amanhã é primeiro sábado do mês. Feliz de você que está rezando teu terço, que ouve a sua homilia, que faz a sua meditação, que faz a sua confissão, que ajuda o próximo, que ajuda os pobres, que tem sensibilidade com os necessitados. Feliz de você. Aconteça o que acontecer, caiam 10.000 de um lado, caiam 2.000, 1.000 do outro, tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Que Santo Atanásio interceda por nós, interceda por este conclave, para que venha para nós, para a igreja, para o mundo, um Papa segundo o coração de Deus. É o que aspiramos, é o que pedimos nessa Santa Missa, nessa primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Comunguemos nesta intenção. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória. Amém.